Pode, Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos juntos, uma vez mais que Deus nos permitiu para cultuarmos a Ele, transmitirmos e compartilharmos a palavra dEle, né? Que Ele tanto nos fala todos os dias. As crianças estão liberadas para o culto delas lá dentro. Todas as crianças, irmãos. Hoje vai ter a salinha delas. Tem um tempão já, tem um tempinho que elas já não estão nas salinhas, né? Então elas estão de bem animadas com isso. Irmãos, para nós não perdermos tempo, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 16. Carta aos Hebreus. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 16. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Capítulo 13, versículo 9. Espero os irmãos acharem para nós lermos e acompanharmos juntos. Mas está aqui também no telão, tá, irmãos? Os irmãos precisaram. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 9: Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram, aos que a ele se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Vamos orar, irmãos, uma vez mais. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Te louvamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias demonstradas todos os dias. Pedimos ao Senhor perdão, ó Deus, porque somos falhos de muitas maneiras. Pedimos a tua bondade, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesta noite a compreendermos melhor, mais abrangentemente, Senhor, com o nosso coração. Se apegue à tua palavra, Senhor. Fala conosco. Senhor, oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, por esses dias, tem sido até bastante pregada aqui nos nossos cultos, né? É um sermão, na verdade, que eu já até preguei há um tempo. E eu queria falar com os irmãos sobre esse texto sobre um pouco dessa carta aos Hebreus e qual é o assunto principal dela e qual a importância que ela tem no nosso entendimento da Escritura, em especial esse texto. E o autor, irmãos, aos Hebreus, a escrever esta carta, ele escreve aos irmãos para fortalecer a fé desses irmãos, e são um povo hebreu, na verdade que por isso se dá também o nome da carta, né, aos Hebreus, são aos judeus, né, aos descendentes de Abraão, e que estão em vários lugares, mas provavelmente esses irmãos estavam, irmãos, em Roma, né, estavam passando por problemas e dificuldades e sendo perseguidos, né, por sofrerem tentações, influências do momento que eles estavam vivendo, a fim de tentarem retirar eles da fé cristã,
tentarem fazer com que eles abandonassem agora essa nova maneira de enxergar Deus e se relacionar com Deus e voltar para as velhas práticas. E eles eram então impactados não só pelo mundo externo romano, pelo mundo da época que influenciava eles por muitas outras religiões, mas também estavam sendo influenciados pelos próprios judeus irmãos que não aceitaram a fé em Cristo e estavam ali brigando com eles, muitas vezes dentro das próprias igrejas ou dentro da sua vizinhança, né? Eles estavam sendo tentados a abandonar e voltar à antiga religião, né? Cumprindo, na verdade, a lei judaica, e é o que nós lemos aqui. A intenção, então, irmãos, da epístola ela é bem evidente, né? Ela foi escrita para informar a mente desses hebreus, a mente desses judeus, descendentes de Abraão, e confirmar fortemente a eles a consciência, o juízo deles, do que é o Evangelho, que ele é mais excelente do que a lei judaica. O Evangelho tem transcendência. O que é isso? Ele não está só nesse campo de realidade, ele tem algo muito superior à lei. Ele consegue atingir lugares que a lei não consegue atingir. E o autor da carta tem este intuito para provar para esses irmãos hebreus que tudo aquilo do Antigo Testamento era transitório e que Cristo é mais excelente, que o Evangelho é melhor para eles. Com esse fim, o apóstolo fala, irmãos, muito dessa excelência do Evangelho, né? Fala do glorioso Jesus, cuja honra ele promove na carta inteira e a quem ele prefere, irmãos, com justiça, obviamente, a todos os outros grandes homens que foram demonstrados, né, ao longo do Antigo Testamento. A sua palavra, a palavra-chave dessa carta, irmãos, é melhor. Por 13 vezes o autor coloca que Cristo é melhor ou é superior aos outros, né? Ele fala, tratando de Cristo em grande parte da epístola, ele fala da fé, da graça e dos privilégios do Evangelho. Ele fala, tendo advertir aos hebreus acerca da apostasia deles, o apóstolo agora, na conclusão de tudo, recomenda, a partir do versículo 9, diversos e excelentes deveres a eles como os frutos apropriados agora dessa nova fé. Esses frutos, irmãos, são baseados, na verdade, nos méritos de Cristo, não mais na lei. E achamos entre esses versículos que devemos fugir das falsas doutrinas, onde nosso coração não pode realmente se fortificar, que temos um altar melhor, mais sublime, e que Cristo é superior a tudo e como devemos segui-lo, que temos uma esperança melhor e as nossas obrigações para com Deus, que é diferente agora, a partir de Cristo, sendo Cristo o cumprimento dessa lei. Então, como que nós agora nos relacionamos com a lei do Antigo Testamento? Como que nós a observamos? E Cristo, na verdade, é a resposta disso tudo. Ele inicia no versículo 9, como li com os irmãos, acompanha aí, irmãos. Versículo 9 fala, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Nós vemos essa primeira parte, irmãos, a lealdade à lei levítica, ela na verdade faz uma barreira para se chegar ao altar cristão. Nós vemos o primeiro versículo dizendo doutrinas diversas e estranhas, doutrinas que não eram conhecidas daqueles homens. Essas doutrinas, irmãos, além de muitas, como o autor coloca aí, elas eram estranhas. Estranhas em que sentido, irmãos? Eram estranhas ao ensino fiel dos mestres da qual esses irmãos aprenderam. Eram diferentes e incoerentes entre si mesmas. Eram, irmãos, doutrinas estranhas com as quais a igreja cristã não estava familiarizada. Estranhas ao quê? Ao Evangelho. Eram de natureza perturbadora e confusa. Elas eram totalmente contrárias àquela graça de Deus que firma e vai estabelecer verdadeiramente o coração, o que é uma coisa excelente. Essas doutrinas, irmãos, estranhas, mantêm o coração sempre vacilante e inquietos. E aí, irmãos, eram maldosas e vis em relação ao seu tópico. Elas se ocupavam com coisas exteriores, pequenas, perecíveis,
como comidas e bebidas e festas. Como o próprio Paulo coloca aos Colossenses capítulo 2, versículo 16, ele fala: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por coisa de dias e festas, ou de lua nova, ou de sábados. Ele está dizendo para esses irmãos aqui: vocês não devem se deixar se levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Por quê? Porque o bom é que o coração se fortifique com a graça. Essas doutrinas não podem simplesmente fortalecer vocês. Elas eram, de muitas maneiras, inúteis. Não valiam agora de nada. Aqueles que estavam, irmãos, mais entusiasmados com essas doutrinas e ocupados com elas, não obtiveram nenhum bem real por meio delas para a sua alma. É o que ele coloca: não se deixem levar, porque ela não pode fortificar o coração. Elas não os tornaram mais santos, nem mais humildes, nem mais gratos, nem mais celestiais. Enquanto as doutrinas estranhas, irmãos, tornam um crente raquítico, como ele coloca aqui, a graça alimenta e torna o coração do crente e torna ele forte e vigoroso. Pois a salvação, irmãos, está baseada na força, não na força do homem, que o leva a trabalhar demais sem receber nada. E trabalha para ter o alimento e realmente não se sacia de forma real. A salvação que o autor coloca aqui, ela é demonstrada realmente pela graça. E é este dom que nós recebemos, não por meio das obras, mas aquela graça que vem de Deus, como está em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Observamos então, irmãos, que por mais esforço que nós possamos fazer, que por mais diligentes que nós fôssemos, por mais cumpridores que nós fôssemos da antiga lei, nós não conseguiríamos ser fortalecidos na fé. A nossa fé não seria realmente alimentada como deveria ser. O autor coloca: porque é bom que o coração se fortifique com graça, não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Observamos então, irmãos, que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento só valeu se eles estavam fortalecidos também com a fé. Aquilo tudo, e o próprio autor aos Hebreus vai colocar, irmãos, era temporário, era transitório, era só um momento então que iria passar. Por quê? Porque haveria de vir algo melhor e mais sublime, que fortaleceria mais amplamente o coração dos crentes, amplamente o coração da igreja. Nós vemos então que a igreja tem um altar, irmão, melhor do que esses. Se esse altar que tem em si alimentos, é o que o autor coloca aqui, tem alimentos aqui, tem como você beber, tem como você comer, mas ele não fortalece o coração. Ele vai colocar: os cristãos, a igreja tem um altar melhor do que este, que tem como se alimentar de verdade. Versículo 10 ele fala: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. É muito interessante isso, irmãos. Ele faz uma objeção contra a igreja cristã, dizendo que ela não tinha, fazia-se uma certa objeção à igreja cristã, dizendo que ela não tinha um altar. Mas isso não era verdade. Por exemplo, irmãos, hoje nós vemos a igreja católica por exemplo, nos acusando, dizendo que nós não fazemos obras o suficientes para sermos salvos, por exemplo, ou não cumprimos certos ritos para sermos salvos. Os próprios judeus vão nos acusar de que nós não cumprimos a lei de forma perfeita, então nós não podemos ser salvos. Nós temos essa acusação contra nós, mas isso não é verdade. Nós temos um altar melhor do que o deles. Temos um altar, não um altar material, mas um altar pessoal, e esse é Cristo. Ele é tanto o nosso altar quanto o próprio sacrifício. Os altares sobre a lei eram o quê? Simplesmente tipos de Cristo, e o altar de bronze, que é o altar do sacrifício, o altar de ouro e o altar da intercessão. São coisas que apresentariam Cristo no futuro, mas eles realmente não podem saciar. Nesse altar, irmãos, que é o nosso, que é servido um banquete, só se pode comer aquele que o faz por meio da graça. Os que servem ao tabernáculo obedecem à lei levítica, a lei de Moisés, não têm o direito de comer. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos? Presta atenção, temos o altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ele diz
no versículo 9, que o que fortalece o coração é o quê? É a graça. Esses alimentos não podem realmente fortalecer o coração das pessoas. Realmente as pessoas não podem ter a sua fé genuína, firme em Deus, por conta de que ela é só transitória. E aí, irmãos, nós vemos que se eu estou comendo de um alimento, eu não consigo me alimentar do outro. Eu tenho um altar que não tem direito de comer aqueles que servem ao tabernáculo. Aqueles irmãos que tentam fazer a salvação pelas suas próprias mãos, nunca se alimentarão de Cristo. Aqueles que observarem em si mesmos a bondade, observarem em si mesmo a forma de serem salvos, que as suas obras podem, de alguma maneira, serem oferecidas a Deus, isso não pode garantir a ninguém salvação. Isso barra a gente do altar verdadeiro. Observe, irmãos, como que esses versículos vão se conectar entre o 9 e 10. Aqueles que se dedicam ao tabernáculo, à dispensação levítica, voltam ao quê? Voltam às práticas antigas e excluem o evangelho. Excluem-se do privilégio desse altar, dos benefícios obtidos por Cristo. Basicamente, irmãos, se você quer participar dos sacrifícios, como você dando um sacrifício a Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Excluindo o sacrifício que Cristo fez. Todo o sacrifício do Antigo Testamento, na verdade, se você se apega a ele dizendo, não, eu ofertei, eu fiz, eu dei, eu fiz tudo aquilo, você simplesmente está dizendo que o sacrifício de Cristo, ele não pode te salvar. Então, você fica com um alimento que é só perecível e não se alimenta de um que é eterno. Paulo faz essa, irmãos, acusação contra os irmãos aos Gálatas. Por quê? Porque eles estavam tentando voltar às velhas práticas do judaísmo, abandonando o evangelho. Ele fala, mas esse altar fornece um banquete para o verdadeiro crente, um banquete relacionado ao sacrifício, um banquete de coisas realmente gordurosas e de força de crescimento espiritual e de prazer e de gozos santos. Jesus disse que devemos comer o quê? Da sua carne e beber do seu sangue. Ele é, então, irmãos, o pão da vida. Ele é a água que jorra para a vida eterna. Por isso, irmãos, que foi tão difícil para aqueles homens aceitarem a Cristo, porque eles tinham muitos sacrifícios, eles tinham muitas obras. Só que eles não entenderam e não aceitaram a Cristo. Quando Jesus disse, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, eles se recusaram, porque eles precisariam abandonar aquilo que eles criam. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, quando Paulo fala em 1 Coríntios 7:5. A ceia do Senhor, então, irmãos, é a manifestação dessa Páscoa. Quando nós estamos na ceia, nós estamos dizendo que Cristo é o nosso sacrifício. Então, o apóstolo irá, irmãos, nos provar, como já havia feito em toda a sua carta, que todas as coisas convergiam em Cristo, tudo feito por Ele e para Ele, a partir do versículo 11 e 12. Agora, o versículo diz assim, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Sob, irmãos, a lei judaica, nenhuma parte da oferta pelo pecado podia o quê? Ser comida, mas tudo devia ser queimado fora do acampamento, enquanto habitavam em tabernáculos e fora dos portões, quando moravam nas cidades. Todo sacrifício pelo pecado, irmãos, era feito assim, levado uma parte e queimado fora do arraial. E para, irmãos, que pudesse parecer que Cristo era realmente esse antítipo da oferta pelo pecado, e como tal pudesse santificar e purificar o seu povo com o seu próprio sangue, o que Cristo fez? Ele se conformou com o tipo ao sofrer fora dos portões. Ele fala, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Os antigos sacrifícios acontecia que o cordeiro ou o bode era levado para fora do arraial e queimado lá. Era oferta pelo pecado. Cristo também morreu fora das portas, da cidade, fora de Jerusalém. Essa também, irmãos, foi uma notável amostra de humilhação, como se ele não tivesse sido, irmãos, apropriado para aquela sociedade sagrada, que se dizia sagrada,
nem para a sociedade civil. Ele se tornou um homem pecador, um ladrão, um homem que não deveria ter respeito. A única coisa que restava a ele era a punição, por isso ele foi morto fora do arraial. Observe então, irmãos, que Cristo, ele é o cumprimento disso tudo. O autor está dizendo muito claramente aqui, assim como, vamos ler o versículo 11 e 12 de novo, só para os irmãos entenderem, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados o quê? Fora do arraial. E Cristo, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele morreu fora da cidade. Isso mostra, irmãos, como Cristo é o cumprimento de toda a Bíblia. O cerne daquilo que você e eu entendemos como o Evangelho é a morte de Jesus e ele simplesmente cumpre tudo isso. A carta aos Hebreus, irmãos, é, na verdade, toda essa explicação. Os irmãos tiverem curiosidade, leiam ela, porque assim, é de uma beleza estrondosa. Os irmãos vão começar a relacionar as coisas do Antigo Testamento com a do Novo Testamento e as respostas que às vezes a gente tem vão aparecendo, né? Deus vai nos tirando essa dúvida. Isso mostra, irmãos, como o pecado também, que era a causa que tornou necessários os sofrimentos de Cristo, é uma abdicação de todos os direitos sagrados e civis. E o pecador, o quê? Uma praga comum e um incômodo para a sociedade. O apóstolo, tendo assim, irmãos, demonstrado que a lealdade à lei levítica iria barrar aos homens ao altar cristão, ele exorta aos crentes a se voltarem para Jesus. E aqui, irmãos, desse versículo 9 até o 12, ele está dizendo, se vocês têm um altar, um banquete, várias comidas, vários alimentos, mas ainda assim esses alimentos não podem saciar o coração de vocês. Isso não pode fazer com que vocês estejam satisfeitos. Cristo também, ele morreu assim como o cordeiro, assim como os animais eram mortos e derramou sangue fora da porta, Cristo também morreu. Mas eu vou fazer um incentivo a vocês. Apesar que Cristo morreu como um cordeiro que levou os nossos pecados, nós devemos fazer algo sobre Cristo. Eu sei que vocês têm um banquete, mas esse banquete não sacia o coração de vocês. Eu vou dizer a vocês qual banquete realmente sacia vocês. Versículo 13 ele diz, saiamos, pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Isso é, irmãos, uma fala impressionante para os judeus. Pensa numa história grande desses irmãos, desses judeus da época, vendo sempre o sacrifício e o sumo sacerdote confessando os pecados do povo sobre aquele animal. Leva aquele animal fora da porta e queima ele lá. Agora eu tenho que seguir Cristo também como um pecador, porque Cristo foi considerado como um pecador, fora do arraial, e seguir a Ele. Como que ficou a cabeça desses judeus? Como que eles entenderam isso? Então, irmãos, a lealdade a Cristo é a esperança futura, e o sacrifício de gratidão. Vamos ver do versículo 13 ao versículo 16. A lealdade a Cristo. Se doutrinas, irmãos, estranhas e manjares não serve para nada, como está no versículo 9, e servir a lei levítica nos barra ao altar, como está no versículo 10, o apóstolo nos chama a irmos aonde encontraremos a alegria verdadeira e um banquete farto, que é Cristo. Mas não só isso, irmãos, ele vai nos chamar também a um sacrifício com Cristo. Ele vai dizer, levando o seu vitupério. Ele fala, saiamos, pois a ele fora do arraial. Esses homens, irmãos, deveriam sair da lei cerimonial. Aqueles homens também deveriam sair do pecado da qual eles se envolviam, do mundo, de nós mesmos, que aqueles homens precisavam abandonar toda a sua estrutura, o seu ego, a sua sociedade, do nosso próprio corpo quando ele nos chamar. Lembremos, irmãos, as palavras do nosso mestre, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Nós devemos ir a Cristo. Devemos ir a Jesus aceitando o que Ele fez por nós, nos colocando junto a Ele, não aceitando somente os benefícios, mas também todo o seu fardo. Em segundo lugar, ele fala, estejamos dispostos a levar o quê? O seu vitupério. Saímos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Dispostos, irmãos, a sermos considerados o quê? Como refúgio de todas as coisas, indignos também de viver
dignos de morrer uma morte comum. Essa foi, irmãos, a sua vergonha e precisamos nos submeter a ela também. O que Jesus falou é: tome a sua cruz, assim como eu tomei a minha, que é um instrumento de morte, que assim como eu morri, assim como eu me sacrifiquei, tomem também a sua cruz e me siga. Este é o vitupério de Cristo. Nós iremos negar a nós mesmos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios interesses, nossos próprios deleites. Nós iremos realmente entregar a nossa vontade a Deus e seguir a Cristo. É isso que ele está dizendo. Sacrifique-se também, morra também junto comigo. Isso é que o autor está dizendo, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha, levando o seu escárnio. E aí, irmãos, isso passa não só por nós negarmos a nós mesmos, mas nós estamos levando o nosso vitupério, a vergonha de Cristo no mundo. As pessoas reconhecem que você é um cristão. As pessoas veem em você a fé genuína em Jesus. Estou dizendo de perfeição, irmãos, mas as pessoas olham para você e pensam que você é um cristão. Você exalta Cristo. Isso é levar o vitupério de Cristo também, porque Jesus falou que aquele que se envergonhar dele nesta vida, ele também vai se envergonhar quando nós estivermos diante dele. Devemos levar o vitupério de Cristo a fim, irmãos, de segui-lo, de ter o seu mesmo sentimento, ser seu amigo, identificar-nos com ele e anunciar ao mundo nossa dedicação aos seus padrões e propósitos. Se alguém se envergonhar de mim, eu até anotei aqui e esqueci, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, como está em Lucas 9, 26. Mas, irmãos, ele não nos vai deixar sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, porque o autor está dizendo, essas doutrinas estranhas, essas inúmeras doutrinas que aparecem, esquisitas ao Evangelho, não pode saciar o coração. Esses alimentos não podem saciar o coração. Voltar à Levítica, participar do tabernáculo, sacrificar, fazer todas aquelas obras, guardar dias, guardar festas, fazer todos esses cumprimentos, realmente não podem salvar. Tem um que fez isso, que é Cristo, que morreu fora da porta, assim como o Cordeiro. Sigam ele, vá com ele, leva o seu vitupério, leva a sua vergonha. Mas vocês não ficarão sem nenhuma esperança, vocês não ficarão sem nenhum bem. Isso não será morte para vocês, mas sim esperança. E ele começa no versículo 14, porque não temos aqui, faça isso, segue Cristo o seu vitupério. Por quê? Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ele dá uma esperança para essas pessoas, ele nos dá uma esperança. E aí, irmãos, nós devemos pensar como aquele judeu poderia pensar. Pense em um judeu abandonando toda a sua vida, desde criança, sendo ensinado nos rituais da lei, cumprindo todos os mandamentos, vivendo em sua terra natal junto aos seus compatriotas. Ser judeu, irmãos, não é simplesmente ter uma religião, porque aqui no Brasil, por exemplo, você é um cristão. Você poderia ser de outra religião, mas não é a sua nação. Você não é descendente de Abraão. Você não é descendente de Jacó. Os seus pais não vieram dessa mesma linhagem. O pedido que esse autor está dizendo para eles é praticamente para abandonar a sua família, o seu sangue. Agora vai a Cristo abandonando tudo, saindo fora da porta. Ele perceberá, esse judeu, que está sem cidade, sem pátria, sendo exilado e estrangeiro. Pois para esses cristãos judaicos, irmãos, sair fora do arraial era abandonar o judaísmo, era abandonar a vida deles de forma completa. Já viu, irmãos, alguns irmãos convertidos nesse mundo islâmico aí, quando ele se converte, o que a família muitas das vezes faz? Abandona, considera como morto, expulsa de casa, quiçá muitas das vezes mata os parentes. Assim era a conversão destes homens. Eles precisariam abandonar tudo, e havia uma pressão, porque imagine, você sendo um pai seu judeu, que faz todas as obras perfeitas, que cumpre tudo, você diz, não pai, eu não quero mais isso, eu creio em Cristo agora. O peso é gigantesco. Provavelmente você poderia ter que abandonar seus pais, sua família, seu lar. Para nós, aqui, representa, irmãos, o mundo com todos os seus prazeres pecaminosos, valores iníquos e alvos temporais. Enquanto para eles era um peso, irmãos, de ser toda
uma nação e um povo da qual eles pertenciam também, abandonando. Para nós, irmãos, é nós abandonarmos o nosso próprio eu e o mundo que quer nos influenciar. Nós continuaremos sair levando o vitupério de Cristo? Seguiremos a Cristo até o fim? É isso que nós precisamos entender, que ser cristão, irmãos, também tem um valor, tem um preço, mas vale a pena. Mas ele vai dar uma esperança. Mas o apóstolo não nos deixa sem esperança e diz: vão tranquilos e seguros que aqueles que o fizerem não ficarão desolados, sem esperança. Levem o vitupério de Cristo e receberão uma nova terra, um novo lar. Serão envergonhados aqui, talvez sofram até uma morte terrível, mas isso não vos será em vão. Levem sua cruz com Cristo, pois ele mesmo suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Assim vocês também participarão do mesmo gozo com ele. Nenhum dos santos irmãos do passado viveram sem essa expectativa, mas esperavam a cidade da qual o artífice e construtor é Deus. Em Hebreus 11, no versículo 11, 13, 14 e 16 diz: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando o quê? Uma pátria. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. O próprio autor aos Hebreus coloca assim. Ele está enfatizando aqui porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Apesar de vocês perderem a pátria de vocês, apesar de vocês talvez perderem os seus amigos, as suas conexões, talvez serem abandonados pelos seus familiares, talvez muitos de vocês serem mortos porque vocês tomaram essa decisão, ainda assim vocês não têm aqui cidade permanente, essa pátria de vocês é passageira. Este mundo que vocês pensam que é tudo, esta família de vocês que vocês pensam que é tudo, é passageiro. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Assim também é, irmãos, nós, por mais que na nossa vida e nesse decorrer curto da nossa vida, nós pensemos que isto é tudo, que tudo que nós nos apegamos é muito bom, mas ainda assim, irmãos, isso aqui não é permanente. Deus tem nos preparado uma cidade futura. Deus nos tem preparado uma cidade muito melhor do que essa. Essa vida é só um vapor que nasce e se desfaz rapidamente. Nós devemos pensar que levar o vitupério de Cristo, sair a Ele fora do arraial para morrer junto a Ele, valerá a pena. Não pense, irmãos, que este mundo é tudo que você possui. Tudo que você possui é a pessoa de Cristo. Nós devemos, então, irmãos, fazer com isso os nossos sacrifícios a Ele, não sacrifícios que poderão nos proporcionar salvação, mas um sacrifício de gratidão. Versículo 15 e 16 fala: portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Façamos o uso correto, então, irmãos, desse altar, que não somente participemos dos seus privilégios, mas cumpramos as obrigações do altar como aqueles a quem Cristo fez sacerdotes, para servir nesse altar. Levemos então os nossos sacrifícios a esse altar e a esse nosso sumo sacerdote e ofereçamos por meio dele, não é o que o versículo 15 diz? Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor. E o que ele nos constituiu? Reino e sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém, como está em Apocalipse 1:6. Agora, quais são os sacrifícios que devemos levar e oferecer nesse altar, que é Cristo? Nenhum sacrifício, irmãos, expiatório. Nenhum sacrifício expiatório. Por quê? Porque a expiação Cristo já fez por nós.
Não há mais necessidade deles. Cristo já ofereceu o grande sacrifício expiatório. Nossos são apenas sacrifícios de reconhecimento. E eles são, um sacrifício de louvor a Deus, que devemos oferecer a Deus continuamente. Nisso estão, irmãos, incluídas todas as orações e adoração, como também as ações de graça. Isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós devemos, irmãos, temos de anunciar os louvores a Deus dos lábios sinceros. Isso precisa ser somente a Ele, obviamente. Não a anjos, nem a santos, nem a qualquer outra criatura, mas somente ao nome de Deus. E precisa ser por meio de quem? De Cristo, que é o que Ele fala. Em dependência dos seus méritos e suficiência de sua intercessão. Nenhuma das suas orações, nenhum dos seus sacrifícios, nenhum dos seus louvores tem valor algum, a não ser que eles estejam baseados no sacrifício de Cristo. Toda a sua oração, toda ela tem que ser baseada naquilo que Cristo fez por você. Não pense que a sua oferta ela é boa o suficiente, irmãos, porque ela não é. Porque as nossas orações não podem satisfazer a Deus. Por isso que você já percebeu, quando você ora, você diz no final da sua oração, em nome de Jesus, amém. O texto fala, por meio dele. Por isso que você ora no nome de Jesus. Porque você está dizendo a Deus, Senhor, eu faço as minhas orações, mas não no meu nome, não nos meus méritos, não naquilo que eu posso oferecer, não nos meus sacrifícios, porque eu não os tenho, mas sim pelos sacrifícios de Cristo, pelo sacrifício de quem, o que Ele fez por mim. Os sacrifícios de doações também, irmãos, de doações e boas obras, que é o versículo 16, e da caridade cristã. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Essa é uma maneira de adoração e sacrifício a Deus também, irmãos. Nós devemos não nos esquecer de fazermos o bem. Precisamos, irmãos, de acordo com as nossas possibilidades, comunicar as necessidades da alma e do corpo dos homens, principalmente os domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Aqueles irmãos que comungam junto com você. É interessante que nós estávamos falando aqui no decorrer do culto, dos nossos irmãos que sofrem em outros lugares. Porque se eles fazem parte do corpo, irmãos, conosco, nós devemos sim compartilhar com eles. Porque se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. E se uma parte do corpo está feliz, todo o corpo vai se regozijar também. Então, nós devemos ter isso na nossa consciência, de que as pessoas que creem fiamente em Cristo são nossos irmãos, fazem parte do mesmo corpo. São de Cristo como nós somos de Cristo também. Nós devemos compartilhar com eles também as suas necessidades. Não nos contentando, irmãos, em oferecer o sacrifício simplesmente dos nossos lábios, de meras palavras, mas o sacrifício das boas obras também. E essas precisamos depositar no seu altar, não como mérito. Você nunca fará isso dizendo, Senhor, ajudei, eu fiz aquilo outro. Não, mas porque você faz, porque Cristo já fez por nós. Não dependendo do mérito das nossas obras, mas do nosso grande sumo sacerdote. E com sacrifícios como esses, irmãos, a adoração e as boas obras assim oferecidas, Deus se agrada. Aí, irmãos, nós chegamos à conclusão desse texto, dizendo que a lei, irmãos, dura e severa, nos condenava, mas e os ritos e obrigações que a lei nos chicoteava, Cristo já levou em suas costas o que tínhamos que cumprir. Ele já cumpriu por nós. Não devemos nada, absolutamente nada, à lei. Cristo é o cumprimento da lei. Podemos então, irmãos, abandonar todos os nossos fardos e descansar em seus braços. Para os venenos, irmãos, das doutrinas estranhas que nos querem enganar e nos afastar dele, Ele oferece a cada dia em sua palavra o seu evangelho, o antídoto para que não morramos. O autor está dizendo, corra das doutrinas estranhas, não vos deixes levar em redor por elas. O evangelho, irmãos, e ler a palavra de Deus é o que vai nos fortalecer. O que o diabo vai fazer, irmãos, daqui para frente é sempre atacar a nossa fé, tornar a Bíblia irrelevante, o evangelho de gente que ultrapassada, que não entende que o mundo evoluiu, esse tipo de coisa. Ou você se adequa ao mundo,
ou você está fora. E essa pressão, irmãos, vai aumentar. Nós não sabemos exatamente quando, até que ponto isso vai aumentar. Mas o nosso antídoto está no Evangelho, na palavra do nosso Senhor. A esperança, então, que não tínhamos, irmãos, Ele nos ofereceu dizendo: vem, segue-me, nos dando alegria com gratidão para obedecermos. Seja o que for, irmãos, não deixe de lutar nessa vida por Cristo, pois a morada celestial que Ele foi preparar nos aguarda. Amém? Vamos orar? Senhor, aqui nós não temos, Senhor, cidade permanente, mas nós aguardamos a futura. Então, Senhor, não permita que doutrinas estranhas entrem em nosso coração, não permita, Deus, que os pecados invadam-nos, de modo, Senhor, da qual nós nos esqueçamos de Ti, da Tua verdade, da Tua palavra. Não permita, Senhor, que venhamos o querer oferecer um sacrifício da qual o Senhor não aceita, Senhor. Que possamos confiar única e exclusivamente, Senhor, no sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nenhuma obra minha, nenhum sacrifício meu, Senhor, poderá, ó Deus, nos proporcionar salvação. Dê-nos essa consciência, Pai. Que a Tua misericórdia nos alcance, que possamos entender essas verdades, ó Deus, e seguirmos a Cristo, ó Deus, saindo fora do arraial, nos comunicando com Ele, Senhor, levando o Seu vitupério. Pai, nos dê este coração, ajuda-nos a olhar para Cristo e amá-lo, Senhor, para que possamos amar também missões, evangelizar, pregar o Evangelho aos outros. Dê-nos o coração, Senhor, que ama a Ti. Assim pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.